galera de Jesus, como é que vocês estão? Tudo na paz? Nós estamos aqui para mais um podcast Não Morra Sem Jesus. E que alegria poder receber você nesse momento aí. Puxa uma cadeira, senta nessa mesa especial que o Senhor preparou para nós. Não é, minha linda Dai? É isso aí. A paz do Senhor Jesus a todos vocês. E é uma honra, né? Mais uma vez nós estamos aqui gravando aí mais um podcast. É isso aí. Com convidados especiais, mais que especiais, nossos amigos, pastor Ironi e pastora Flávia. É uma honra receber vocês aqui com muita alegria, né? Obrigado por aceitar o convite, né? De estar gravando aí com a gente. Amém. Tenho Uma certeza honra. que o Senhor tem algo muito especial para nós aqui hoje, né? Amém, amém. A paz do Senhor, pessoal. A honra é muito nossa. Nós somos gratos ao Senhor por estarmos aqui. Eu sei que o Senhor vai ministrar algo aí novo aos nossos corações nesse tempo que a gente vai passar aqui. Muito bom. Amém. Pai do Senhor, Deus abençoe a todos. Obrigado pelo convite. Uma honra podermos estar aqui. É uma honra. Obrigado. Eu tenho certeza que um pouquinho da vida de vocês que vocês vão compartilhar vai ser muito bom para a vida das pessoas que nos acompanham, né? Vão se identificar com as histórias, com as lutas, com as vitórias e tudo aquilo que o Senhor tem feito, né? E a galera aí tá ansiosa aí. Mas antes da gente começar, né? Aproveita, compartilhe esse link, aí, né? Comente, corre lá no Instagram, siga a gente lá, Não Morra Sem Jesus, a nossa página. E logo, logo vai estar saindo no site, viu? Tá demorando um pouquinho, mas tá tudo ficando... que demora fica bom, né? Tá ficando bem bacana. Vai ser o www.naomorrasemjesus.com.br. Lá você vai poder adquirir nossos produtos, que nem a pastora Flávia já tá com a camiseta aí, ó. Vai ter disponível no site, caneca, Bíblia e muito mais. E é muito mais que camiseta, né? Uma ferramenta de evangelismo, né? Com certeza, com certeza. E você já vai marcando aí, ó, hashtag Não Morra Sem Jesus. Comente aqui, deixe nos comentários que você já vai estar participando de um sorteio. Maravilha. A galera aí tá curiosa aí para conhecer um pouco mais de vocês aí. Quem que vai começar aí? Opa! A honra sempre para ela, né? Vamos deixar ela, né? Vamos dar honra para ela, né? Então tá bom, vamos Quem lá. é a pastora Flávia, né? Uau, essa pergunta é forte. Bom, a pastora Flávia é alguém muito alegre, é uma alegria que a gente sabe que vem de Deus, né? E é uma alegria que tem me sustentado nos tempos de adversidade, né? Então, as pessoas me conhecem dessa forma, esse meu jeito espontâneo de ser, e eu sou feliz por ter essa essência do Senhor na minha vida. E, como eu disse, o fato do Senhor ter plantado isso em mim é algo que, em muitos momentos difíceis da minha vida, me manteve de pé, né? Então, a pastora Flávia é alguém que ama Jesus, que ama o reino, que se doa pela obra, né? E é algo que a gente faz com o coração. A receita, então, é ser feliz, né? Sim, a nossa alegria vem do Senhor. A nossa alegria vem do Senhor, Né? exatamente. E não é, em todas essas lutas, essas batalhas, esse jeito marcante da senhora, a senhora acabou se tornando uma referência na cidade, né? Para as mulheres, né? Então, sem querer, né? Sem querer, a gente vai marcando a vida das pessoas, né? E obviamente, não por nós, mas através do Espírito, né? A gente está aqui... Eu estou aqui em Taubaté há 12 anos, sou carioca, como o pessoal já sabe, né? Até postei um Reels esses dias falando sobre isso, né? Eu sou carioca, então vamos falar para mim o porta, né? Porteira, o X, portão. né? Mais, né? Mas nós estamos aqui em Taubaté já há 12 anos, amamos a cidade, é um lugar que o Senhor nos plantou, e para que nós pudéssemos... florescer, frutificar, assim que o Senhor tem feito, né? Vim para cá para fugir mesmo da correria do Rio. Queria, né, viver um tempo de tranquilidade, e por conta de já ter alguns parentes aqui, por conta da minha irmã começar ainda o ministério, a IBG. Um beijo, minha irmã, pastora Carla, pastor Marco Aurélio. Deus abençoe. Então, eles estavam aí no início do ministério,
Então, quando eu cheguei aqui, eles já tinham 3 meses aí de vida e nós viemos também para ajudar na obra, ajudar na EBG. E foi ali que tudo começou. A senhora veio para Taubaté pelo motivo do sonho da sua irmã. Para ajudar no sonho. Sim. Fugir, né? O Senhor tinha algo muito maior, né? Sim, o Senhor tinha algo muito maior, né? Os planos do Senhor são mais altos. Mas mudou radical, pegou toda a família e veio para Taubaté. Foi. E né, na época eu estava no meu primeiro casamento. Eu vou contar um pouquinho depois sobre isso, mais profundo. Mas nós viemos para cá porque... Eu não sei, Deus plantou algo no meu coração em relação à cidade que Taubaté é por apaixonante, 2 anos, nossa, eu amo essa cidade. Vista. E por 2 anos eu orava ao Senhor no Rio para que o Senhor arrancasse a gente de lá. E chorava e falava, e Deus fez assim, literalmente. O Senhor nos arrancou de lá, nos trouxe para cá. Mudanças radicais sei lá, Sim, tem que começar tudo do era zero, impossível, né? Era impossível, né? Um novo muitas vezes assusta, mas a gente precisa colocar o pé para que o Senhor coloque o chão, né? Isso é fé, né? Isso mesmo. Então, né, nós viemos sem condições, sem saber como seria, e nós viemos confiando que o Senhor sustentaria, que o Senhor faria, e chegamos aqui em 2011, e lá no Rio eu nunca havia pregado. No Rio eu só ministrava louvor, no ministério que eu estava, e eu louvava. E a senhora se tornou referência aqui por causa das pregações. Exatamente, pastor. E aí quando eu cheguei aqui em Taubaté, na cidade, né, e comecei a ajudar no ministério, na IBG, fiquei ali por 9 anos, foi que através da IBG, né, o pastor Marco começou a me lançar, vamos lá, eu vou consagrar você a diaconisa. Né? Mas espera aí, pastor, muita calma nessa hora, né? Não, vamos embora, há um chamado, né? Eu sei que o Senhor tem algo grande para você, né? E ele foi alguém que me impulsionou também. O IBG foi um tempo de aprendizado, sim, confiou, né, naquilo que Deus tinha para minha vida. E vamos lá, eu vou consagrar você a pastora. Uau, mas como assim, né? E fui consagrada a pastora em 2015. E aí a gente veio crescendo, né? Veio aprendendo muitas coisas. Comecei a pregar, né? Vamos lá. E o né? que você pode Logo dizer assim, sua vida antes de ser pastor e depois de ser pastor? Uau! Porque tem o AC e o DC? Tem gente que acha que ser pastor é mil maravilha, né? Veste uma capa de Superman, uma Mulher Maravilha e tá tudo certo. Tá imune aos problemas. Eu nunca quis ser pastora, né? Esse é o primeiro eu acho detalhe que é por aí. chamado. Eu acho que é aquele que deseja muito, assim, sabe? Eu quero. Né? Não sei, mas assim, normalmente quem eu conheço que hoje é pastora, a pessoa nunca ansiou e nunca buscou e nunca correu atrás disso. Foi algo que aconteceu pelo Espírito, né? Determinado pelo Senhor. Então foi assim na minha vida também, né? Eu sempre fui a ovelha negra da família, né? Então somos eu e minha irmã mais velha, e ela sempre foi, né? Desde jovem, alguém que sempre foi referência para mim, uma serva de Deus, e alguém na qual eu admirava demais. Então, eu queria ser como a minha irmã, né? Eu queria ser crente, firme como ela era, e ela era uma referência para mim, como é até hoje. Né? Então, eu tinha ela como um espelho para mim. Só que eu aprontava, né? Eu aprontava todas. Eu era terrível, Queria né? curtir todas. Então, assim, para mim era algo que Deus não tinha isso para mim. Né? Não, Deus tem para minha irmã. Né? Minha irmã é crente, minha irmã é firme, ela é uma mulher de Deus. Mas para mim, não. Né? Para mim, eu matava aula, eu aprontava, né? Mais nova, enfim. Então, não tinha né? Esses pensamentos, né? no futuro para mim. E Deus começou, né? a trabalhar, Deus começou a fazer. Né? E eu fui vendo tudo acontecendo, mas, ao mesmo tempo, olhando para mim e vendo, Deus, não há nada bom em mim. Né? Não é sobre mim, eu sei, não é sobre aquilo que eu possa fazer de melhor, né? Tudo sobre o Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Então, o Senhor plantou algo muito forte no meu coração, que é ser disposta. Né? Então, por mais que eu reconhecesse a minha pequenez como pessoa, eu falava, Deus,
vamos embora, é isso? Amém? Né? Eu estou disposta. Né? Se é isso que o Senhor me deu para fazer, eu quero fazer. Né? Vamos lá, vamos pregar. Estou com medo, bora com medo mesmo. Né? Mas eu não sei fazer, vamos embora lá. O Senhor vai me ensinar, aquilo que for a minha parte para fazer, eu vou fazer, vamos estudar, né? Mas, Senhor, eu estou aqui. Conta comigo. Então, eu penso que isso é algo, muitas vezes, que a gente vai ouvindo, né, nos aconselhamentos, nas pessoas que a gente ministra, que muitas vezes é o que trava, né, a pessoa de fluir, muitas vezes, naquilo que Deus tem para a vida dela. Né? Mas eu não sou capaz. Mas eu não sei fazer. Mas eu não falo como você, pastora. Mas eu não sou tão assim, né? Não desenvolvo, não sou tão comunicativa como a senhora, pastora. Mas Deus vai nos usar segundo a disposição do nosso coração. Né? Então, se o Senhor nos chamou, né, Ele vai nos capacitar e, óbvio, a gente vai também contribuir com a nossa parte, mas se há disposição no coração em servir, em se lançar no reino, Deus, Ele honra. E Deus, Ele abre as portas. E foi assim que o Senhor fez comigo. Né? Então, vamos embora, vamos para frente. Senhor, é isso? Se o Senhor acredita em mim... Pronto, né? Vamos embora, partiu. Né? Deus tá acreditando na gente. Como diz o carioca, demorou. A gente vive com muito medo e quando a gente Sim. pega alguém como referência, as pessoas acham que as pessoas precisam ser como referência. Não, a gente precisa olhar, na verdade, pelo que Deus está fazendo na vida da pessoa. Exatamente. E o que ela tem na nossa vida é diferente, né? Sim. Não, eu quero ser igual a pastora Flávia. Não, a pessoa tem aquilo que Deus tem para ela. Exatamente. Né? Na verdade, observar a qualidade, o jeito, e aí cada um vai ter a sua capacidade de fazer depois, cada um no seu cada um na sua essência. Na sua essência, né? Às vezes a pessoa, pastora, mas eu sou mais quietinha, né? Não, mas eu sou mais tímida. Deus vai usar cada um de nós na nossa essência, porque foi isso que Ele plantou em nós. Né? Às vezes eu falo, poxa, a pessoa, eu não sei louvar, pastora, né? Mas você sabe fazer um bolo. Você é boa na cozinha, você sabe, né? E você pode fazer um bolo e abençoar a sua vizinha, falar de Jesus, falar do amor de Deus para ela. Né? Poxa, eu não sei fazer um bolo, pastor, eu não sou boa de cozinha, tá? Mas você sabe dar um abraço? O abraço cura, sabe? Então, Deus plantou algo em nós que é como a Bíblia fala, né? Vem dele, passa por ele e volta para ele. Que ele plantou em nós, que é para a glória dele e para a edificação do reino. É isso que a Bíblia fala, né? Até que todos alcancemos, né? Um lugar no reino, né? Onde a gente alcance essa perfeição, né? Vamos dizer, através do Espírito Santo, e cada um edificando e construindo algo no outro. 12 anos em Taubaté, o que o Senhor tem feito na vida da senhora é... Hoje vocês são pastores presidente do Ministério Nova Aliança. Exatamente. Nunca imaginou chegar numa posição jamais, dessa. Jamais. É muita responsabilidade, né? Jamais. Eu passei por um momento muito difícil no meu primeiro casamento. E foi algo muito desafiador, porque como pastora, como que eu vou passar por um divórcio? Né? Então, a gente vinha aí trabalhando no ministério. Algo muito polêmico esse assunto de divórcio, né? Vai falar isso na igreja, é um escândalo, né? Muito. Ainda é um tabu na igreja, né? Em muitos lugares, não é um assunto tão aberto assim, né? Então, eu me vi agora diante de uma situação em que eu ministrava muitos casamentos, muitos relacionamentos, muitos casais, mas eu me vi de frente a uma situação em que eu falei, Senhor, e agora? Né? Eu vou morrer nesse lugar, porque o casamento é até que a morte separe, né, Senhor? Mas é uma questão onde a Tua palavra me libera, né, por conta de adultério. Senhor, e a gente perdoa, e a gente perdoa, a gente perdoa. Só que chegou num lugar, eu cheguei num ambiente que eu falei, eu vou morrer, né? E aí eu sempre falo, né? A gente não faz apologia ao divórcio jamais. Eu continuo acreditando no casamento, tanto que o Senhor reconstruiu a minha vida. Glória a Deus por isso. Né? Mas, assim, eu penso que cada pastor, cada líder, cada ministério deve estudar caso a caso. Né? Porque para cada caso é um caso. Né? E no meu caso, eu tive de Deus uma palavra.
né? Eu tive uma experiência pessoal com o Senhor. Isso é muito importante, estar debaixo de uma palavra, exatamente. né? Porque não adianta querer fazer as coisas na emoção, né? Exatamente. Né? Então, às vezes a pessoa fala, pastora, mas o meu marido não tem jeito mais não. Né? Então, eu vou divorciar, eu não quero mais. Mas por quê? Porque ele deixa a toalha molhada em cima da cama. Então. Porque ele deixa a pasta de dente aberta. Um detalhe. É homem, né? É homem, né? Um detalhe, né? Um pequeno detalhe, né? Tudo bem, me ajuda aí, mas né? Não é para tanto. Então, assim... E casamento é uma doação, né? Casamento é uma renúncia de si em favor ao muitas outro. pessoas vou casar para ser feliz. Tchau, tchau, começou errado. Totalmente Ou então errado. colocar a minha felicidade no outro. O outro é minha felicidade. Ou eu vou fazer o outro feliz. Exatamente. Não, na verdade, o casamento que a gente ministra que tem que ser um cordão de 3 dobras, né? Exatamente. Tem que ser um triângulo amoroso, né? Essa semana eu estava até comentando com o João a respeito do amor, né? Se a gente, todos nós, seres humanos, exercesse esse amor que Cristo manda, a gente não precisava de juiz, de policial, não precisava de nada. Eu ia falar exatamente isso, Dai. Na verdade, a gente romantiza o amor. Sim. Né? A gente sentimentaliza o amor. E o amor, ele não é um sentimento. Né? O amor é uma pessoa. Deus é amor. Deus é amor. Né? E o amor amou se sacrificando. Se doando. A primeira carta de João, né? Exatamente. Né? Romanos 5,8 vai dizer isso, né? Mas Deus prova o seu amor, né? Quando Ele dá a vida, quando Ele entrega a vida do seu Filho, né? Em nosso favor, né? No nosso lugar, né? Morrendo numa cruz por nós. Então, quando nós ainda éramos pecadores. Essa questão do divórcio que a senhora tocou, a gente acompanha aí o tempo de igreja, de crente, pastoreando. E a gente vê que muitas mulheres, elas são ensinadas a apanhar do marido a vida toda, a viver uma vida como se ela fosse um objeto. Exatamente. E a vida dela passa, ela não viveu nada. Exatamente. E eu comecei... Frustrada. Exatamente. Num lugar, né, onde você tem que... Não, você tem que morrer aí nesse lugar, porque... Um cara que trata a mulher igual um lixo, igual um objeto. Um narcisista. Né? Um manipulador, um narcisista, né? E muitas vezes o outro lado, o cara tá ali, tá cômodo. Né? Então, assim como muitas vezes eu ouvia, você nunca vai fazer nada, você é uma pastora. Então tem que manter a aparência, né? Você é uma mulher de Deus. O detalhe, é manter a aparência. Você entende? Você é uma mulher de Deus, você nunca vai fazer nada. Ela era pastora numa igreja em ascensão na cidade. Exatamente. E como é que ia chegar com um divórcio assim Exatamente. no altar? E isso começou a trazer um conflito muito grande dentro de mim. Né? Então, eu morria dentro desse relacionamento, né? Ou então... O escândalo, uma igreja grande. É que Jesus sempre nos ensina a mostrar nossa vergonha, né? Assim, Exatamente. Quando ele chama o homem da mão mirrada, vem pro meio, Exatamente. mostra a mão. Então, são situações que... Exatamente. E assim, eu tive uma palavra de Deus e o Senhor sempre me trazendo à tona a verdade. O Senhor nunca me deixava enganada. E até que um dia o Senhor falou para mim, filha, e eu... Vou subir monte, Deus vai transformar, Deus vai fazer, e vou fazer campanha, e Deus vai fazer, homem de Deus, ele vai ser um pastor, e nananana. Como a senhora já disse aqui, a senhora era meio rebelde. E esse namoro foi debaixo da bênção de Deus, conceito dos pais, ou já foi tudo errado desde o começo? Então, esse é um detalhe mega importante. Né? Por quê? Boa pergunta, né? Porque ótimo, tem muita gente que está nos assistindo nesse momento que às vezes o pai fala, esse cara não presta, essa menina não presta, você vai na rebeldia e... Exatamente, me casei debaixo de O rebeldia. tal do jugo desigual, né? Exatamente, né? Fora da direção dos meus pais, né? De pais, de amigos, de líderes, né? E eu falei, vou casar, não quero saber, tá todo mundo com inveja da minha felicidade, né? Imagina só, né? Me casei com 20 anos e não quero saber e tal, vou ser feliz, ninguém manda na minha vida. E aí a gente vai colher as consequências da nossa semeadura, né? Porque a Bíblia fala, a lei da semeadura é fato, né? É uma lei, é um princípio espiritual. Aquilo que você colhe, você vai plantar. Então, foram 19 anos de colheita, né, de sementes que eu plantei numa rebeldia, né, fora da direção de Deus. Né? Então, já deixo aí, né, uma palavra para você que é jovem, né, você que está aí querendo casar, constituir uma família. Se o teu pai, se a tua mãe, se o teu líder viu algo, acenda já a luzinha amarela, né, para que
você não seja enganado, para que você realmente não precise passar por uma semeadura que Deus não tem para a sua vida, né? Então, ore ao Senhor, aguarde a confirmação de Deus, né? Para que o seu relacionamento, o seu casamento flua segundo a vontade dele. Então, eu entendia perfeitamente que aquilo era uma semeadura. Só que, por outro lado, eu entendia, Senhor, o Senhor é infinitamente misericordioso, porque não é karma, né? E o que a senhora fez, eu acho algo muito lindo, porque muitas pessoas elas querem manter a aparência e não perder a posição de status. Então, a partir do momento que você joga um divórcio no altar, você vai parar de ministrar. Exatamente. Vão cortar suas oportunidades. Exatamente. E era uma referência, pregava toda semana. Exatamente. E foi pesando, a liberdade Sim, é melhor, né? Exatamente. Né? Então, como eu falei, eu me baseei numa palavra que veio de Deus. Então, obedeceu a palavra, né? obedeci. Obedeceu, né? A liberdade em cima de uma obediência da palavra. Exatamente. Né? A liberdade em cima de uma obediência da palavra. De uma palavra que sabia que era de Deus, né? Sim. E tá colhendo uns frutos gostosos hoje em dia, né? Sim. E o Senhor, assim, ele pôde reconstruir tudo, né? E aí o Senhor colocou para mim, filha, a posição é sua, né? Eu não posso descer para decidir, né? Tá aqui tudo na sua frente, você não tá enganada. A posição é tua. Por quê? Porque por conta da dureza do coração, né? Então, a única barreira no coração do homem que impede que o Senhor possa agir, não porque Deus não pode agir, porque Ele não tem poder, não, Deus tem todo poder. Mas a única barreira é a dureza do coração do homem. Eu tenho certeza que nesse processo, a senhora olhou um momento e sabe que você está sozinha. Sozinha. Você falou, cadê todo mundo? Sozinha. Aquele momento que você chama Pastor, Deus eu me vi num buraco. o silêncio de Deus. Eu me vi num buraco, eu acho que como José, sabe? Eu me vi num buraco que eu costumo falar que só o tamanho do braço de Deus poderia me alcançar naquele lugar. Né? Porque um tempo de trevas, nesse tempo também foi um momento onde eu enfrentei também a saída do ministério, não é? Então foi tudo muito desafiador, foi tudo muito difícil para mim, né? Mas eu tinha uma palavra, né? E aí eu fui numa igreja e o Senhor deu uma palavra decisiva, usou uma irmã que não me conhecia, os profetas, né? Deus usa os seus profetas, Deus usa os profetas, né? Para nos tirar desses lugares. E aí Deus usou uma irmã que nem me conhecia, não sabia nada do que eu estava vivendo. E ela me chamou num cantinho, ela falou assim, pastora, Deus começou a usá-la ali nas línguas e ela falou, pastora, o Senhor manda dizer que aquilo que Ele tem com a senhora, Ele não tem com aquele. Meu Deus, hein? Uau! Era só o que precisava ouvir, né? E aí eu falei, Deus, eu vou, né? E eu vou. E aí eu falei, Deus, como que eu vou alugar casa? Enfim, Deus, Ele abriu o caminho. Sabe assim, é como se eu sabia que não era a vontade soberana de Deus, porque, né? Eu sabia que a vontade soberana de Deus era até que a morte, né? Mas eu estaria entrando na vontade permissiva. Sabe assim, filha, não é isso que eu quero, mas vai. Eu estou olhando aqui a dureza do coração dele e eu vou liberar. Por quê? Porque não quer. Então, eu vou permitir que isso aconteça na sua vida. Né? Então, eu tenho muito claro isso no meu coração, que o Senhor permitiu. Não que Ele estivesse... não que isso fosse... como que eu posso explicar, vontade, né? Essa vontade permissiva de Deus, você está vivendo desde o começo, porque já não era algo que estava no coração de Deus. Exatamente. Que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Perfeito. E aí, quando eu coloquei o pé, pastor, Deus abriu portas. Eu consegui alugar casa. Se o senhor me perguntar como que eu paguei os primeiros 3 meses, eu não sei te explicar. Eu não sei te explicar. Sabe? Eu consegui emprego. Né? O aluguel. Eu consegui trabalho. A minha filha mais velha conseguiu trabalho. Sabe? As portas se abriram. E aí eu comecei a orar. Falei, bom, eu errei antes, agora eu não erro de novo. Eu não vou errar de novo. Né? E aí eu falei com Deus, Senhor, agora eu não erro mais. Eu errei da primeira vez, mas agora eu não erro mais. E aí eu comecei a orar. Né? Passaram uns meses e 1 ano, e eu falei, Senhor,
Senhor vai me dar agora um homem de Deus. Aleluia. Agora o Senhor vai me dar um homem de Deus, porque eu vou obedecer. Debaixo da oração. Agora vai ser debaixo de do obediência, jejum, do né? propósito. Agora vai ser debaixo de obediência. Eu falei, Senhor, agora eu vou esperar. E eu comecei a orar. Eu falei, Deus, outro detalhe. Além de ser homem de Deus, tem que ser um pastor. Eu quero um pastor, Senhor. Né? Eu não quero mais caminhar sozinha. Tem que ser alguém que esteja alinhado no mesmo propósito que o seu. Né? Mesmo ministério. Senhor, eu quero um pastor, um homem de Deus. Eu comecei ali. Deus, eu quero. E quando chegou em 2022, naquele ano, eu orando já, 2 anos sozinha, sem me relacionar com ninguém, orando ao Senhor. Que desespero, pastor. O pior tempo da minha vida. Gente, ficar sozinha é muito ruim. Eu falei, Senhor, me ajuda. E quando foi em julho, no início do mês de julho, eu falei para minha amiga, para Dri. Dri, beijo, amiga. Eu falei para ela, amiga, esse ano eu vou casar. Esse ano vai ser o meu casamento. Determinou. E ela olhou para mim e falou, amiga, sua louca. Amiga louca. Amiga, sua louca. Como assim você vai casar? Você nem conhece ninguém, amiga. Eu falei, eu vou casar. O Senhor vai me dar um varão, um homem de Deus, um pastor. E ela coçava a cabeça, né? Não tá normal. Doido, não tá normal, doido. né? E aí, no início de julho, eu falei, Deus vai fazer. E quando foi dia 12 de julho, né, ele mandou mensagem para mim, né? A gente já se conhecia de uns anos atrás, quando ele presidia o ministério, né? Ele também Por acaso presidiu foi o dia dos ministério. namorados, né? Dia 12, né? Não, julho. Não, julho. Mês tá. Mês 7. E aí ele já presidiu o ministério, eu já tinha louvado, né, na igreja dele, na época. E aí o Júnior, o irmão Cassiano, Deus abençoe, Ju, foi que, através dele, eu fui louvar lá no ministério. E aí ele mandou mensagem, ele estava procurando uma igreja, porque havia fechado o ministério. Agora eu vou deixar ele tinha fechado o ministério, né? Um pouquinho. Na verdade, o ministério fechou por conta do óbito da esposa, né? Quando a esposa foi a óbito. E ninguém entendeu. Na época, ninguém entendeu. Só que o Senhor tinha dado uma ordem para mim, né? No sepultamento da minha ex-esposa, no sepultamento, ele falou assim, devolve o nome. Porque o Senhor tinha dado o nome a ela. Da igreja, né? Devolve o nome da igreja, né? Deu o nome a ela. E aí, eu falei, amém, né? E o pessoal, todo mundo falando para mim, no velório, e falando as coisas para mim. Eu, logicamente, né, ela adoeceu. Foi um processo de uma enfermidade. Foi uma enfermidade, ela pegou pneumonia, né? E ficou 24 dias entubada, né? Meu Deus. Foi época de Covid? Foi, mas não foi Covid, foi uma pneumonia mesmo. Eu acredito que depois ela pegou uma pneumonia, que teve uma segunda inflamação nos pulmões, que os médicos falaram, deu mais uma inflamação, né? Deu mais uma, né? Uma alteração. E aí, eu, na minha oração, né? Nunca imaginava que ia levar ela, né? Que ia levar ela. Porque é algo doloroso, assim, do nada, né? Do nada. Assim, Do nada. 20 e poucos dias. Sim. Né? Na verdade, ela ficou ruim no dia... Começou a ficar ruim ali perto do dia 16, 17. Assistiu o culto dia 18 de abril. E depois não voltou mais para a igreja. Tanto que a última pessoa que ela viu se entregando a Cristo foi no dia 18. Foi a minha única irmã. Olha. Minha única irmã se entregou para Cristo lá, né? Tá caminhando hoje, né? Glória a Deus por isso. Tá caminhando com o marido, né? Que também, e o meu único cunhado foi o único batizado no ministério. Tem um mistério muito grande nisso aí que, né? O senhor sabe o que é, né? Enfim, aí ela, né? 22 anos e meio casado, né? O casamento começou do nada também, né? Meu casamento começou do nada. Se conheceu a primeira vez 10 de janeiro, no dia 1º de fevereiro, eu larguei tudo para ir morar com ela. Em 20 dias eu larguei tudo, né? Larguei tudo e ficamos 22 anos e meio juntos. Isso não é uma referência para ninguém, né? Já vou deixar bem claro, né? Aconteceu e deu certo, né? Porém, também poderia não ter dado certo, né? Então, não é esse o caminho, até porque eu era... Não era cristão. Eu não era cristão, ela afastada do evangelho, né? Então, enfim, né? Eu era um homem promíscuo, né?
muita bagunça, muita coisa. No meio dessas bagunças eu a conheci. Né? Foram 22 anos. 22 anos e Uma meio. história, né? Uma história, um casamento Um muito bem difícil. bem construído, né? Então, assim, por quê? Porque lutávamos para dar certo. Desse certo. Porque o casamento, o que que é o casamento, né? Eu não quero ser feliz. Né? Eu quero fazer ela feliz. E para fazer ela feliz, eu tenho que renunciar às minhas vontades. É renúncia. É renúncia. Jesus renunciou tudo, toda a glória dele. Amor sacrificial, né? Amor sacrificial Se para entrega. vir, se entrega. Então, assim, se ela fala assim, ó, não coloca, eu coloco aqui, lá em casa, a xícara, né, a caneca. E ela fala, não, amor, coloca para mim aqui. No outro dia eu venho e coloco aqui. Eu não estou fazendo ela feliz, deixando ela irritada, a tal da toalha molhada na mesa, É na, que na, eu na, falo na cama. às vezes assim que não tem como, não existe mulher sábia do lado de um homem tolo, né? Exato, e Eu falo vice-versa. Uau. Porque muitas vezes a gente só fica com isso, né? Não, a mulher tem que ser sábia, a mulher tem que ser sábia, A mas cobrança e aí? só em Isso cima não da é mulher, só né? na mulher. E o homem É. aprontando. Isso não é uma indireta, Exatamente, não, né? Aí Nada eu pessoal. falo isso, não tem como Não tem. ser Não tem, uma mulher Daí, não tem sábia Sem resistir. Não tem. do lado de um Um homem homem, tolo. de um não homem tem- tolo, não um tem homem como. que não se entrega também, Sim. né? Exatamente. A reciprocidade tem que Sim. ser mútua, Exatamente. né? Então, assim, e usar as 5 colunas do casamento, né? Para que o casamento flua, tem que ter 5 colunas. As 5 principais colunas amarrado no diálogo. Não tá bom? Colocou aqui. Eu não sei que ela não tá gostando que eu coloquei aqui. Então, aí você vai colocar pra Não, pensar ela? não, Exatamente. um exemplo, eu não Exatamente. sei, mas se ela não me fala, todo dia eu vou colocar, porque eu não sei que isso está aborrecendo ela. Sim. Agora, se ela fala isso, não, vida, né? Coloca aqui. Acabou. Você vai, por que você não gosta? Porque eu não gosto que coloque aqui. Um exemplo, tá bom, eu vou colocar aqui então, mesmo que para mim custe. Nossa, eu gostava tanto de colocar a caneca ali. Renunciar. É renunciar, é abrir mão do meu eu. Foi o que Cristo fez, amou a igreja, ele dá referência em Efésios 5, né? Amou a igreja ao ponto de se doar por ela, né? E ele dá essa referência também dá referência para a mulher fazer a mesma coisa. Então, assim, e aí lutando para isso, né? E foram anos, né, de casamento, e aí ele, no dia, o pessoal falando para mim, né, no velório e tudo mais, e só teve um irmão que falou para mim, a história não acabou. Só falou isso pra mim. E ele foi até Pensa, fala isso. A história não acabou. Tipo, não eu acabou aqui. Tipo assim, não acabou aqui. Como assim não acabou aqui, né? É, porque é difícil estar Como assim? sepultando, né? Sepultando. Né? Metade, né? Né? Tá sim, né? Sim. Como Humanamente falando, acabou, né? pastor, É isso que faz tudo novo. É. Né? pastor, você só tem que ver Exatamente. a minha luta de pensamentos. Eu falar, Senhor, eu não quero ser o homem de 20 de dezembro. Eu falei assim Voltar. para Deus. Sim, Eu de não voltar quero a ser o aquele que era homem. antes, É, né? Velho aquele homem. homem 20 de dezembro de Sim, 99. sim. Por que eu falo essa data? Porque depois aí é Natal. Aí 2 dias depois, já em 2000, eu a conheci, né? Então, assim, eu falei, eu não quero ser aquele homem, né? Eu não sou um homem velho, também não sou um homem novo, né? O que vai ser de mim? Porque eu não me via casado de novo. Eu sempre falei isso para ela, não me via casado de novo. Eu falei assim, não quero, né? Aquela luta tremenda, né? 45 dias de uma luta. Mas Deus queria, né? Deus queria. Uma luta. Deus queria. É, assim, mas eu falo... Aí foi lá me buscar. Uma luta tremenda, uma batalha, né? Deus fez. Eu falando, né, não quero, e pedindo para o Senhor ter misericórdia de mim, né? Aquela luta, aquela batalha, né? Sim. Que as pessoas entram nesse quarto escuro, né? Até porque eu perdi um enteado, que eu criei como fosse um filho, né? Em 2016, num acidente de moto. Eu já tinha um trauma de uma perda Eu já tinha- precoce. Sim. Sim. É muito precoce, 24 anos, menino maravilhoso, né? Foi enfermidade ou Acidente de Acidente. moto. foi do nada também? Foi um acidente de moto, Acidente. um acidente de moto fatal, sem Deus. chance nenhuma, né? E, assim, demos a primeira moto, demos o primeiro carro, ajudamos a trocar a segunda moto, ajudamos a trocar o segundo carro, menino, né, bom, trabalhador. Enfim, eu nunca tinha perdido ninguém. Os pais são oriundos do Sul. E é algo assim que é arrancado de uma hora para outra. Não, Sim, Sim, sim. do nada, assim, ó, sabe? Assim, meus pais são Ele tem oriundos que do lidar Sul. com as perdas, É. né? Com o luto. Porque a palavra luto é, né, é continuar vivendo
lutando com a perda, né? Essa, a essência do luto é essa, né? A palavra luto, né? Original. Meus pais são oriundos do Sul. O meu irmão mais velho, somos em 7 irmãos. Hoje somos 6, né? Um não está mais conosco, Covid levou. O mais novo nosso. E o pai com a mãe do Sul. Meu irmão mais velho nasceu lá em Santa Catarina. Eu já nasci aqui, eu sou o segundo. Então o resto todos nasceram aqui. Então eram só nós, pai, mãe e os irmãos, né? E crescemos assim. Então assim, eu nunca tinha perdido ninguém. Um exemplo, falecia alguém lá no Sul... Não tinha aquele vínculo, sabe? Não tinha aquela distância. Nunca sentiu a dor da perda? Não. A primeira, o filho, né? Para mim é um filho, para mim é um filho, né? Até porque ele era... Pai ele cria, né? Quem faz, né? Eu sei, até porque ele era órfão de pai. E eu nunca tirei a paternidade do pai, né, biológico dele. Tanto que ele me chamava de Eroni. Eu só era o pai a hora que dava ruim alguma coisa. Fala com meu pai. Aí ele fala com meu pai. O aperto era pai. Então assim, a hora do aperto era pai, né? Então assim, e aí foi eu fiquei muito ruim. Fiquei muito mal, né? Na perda do Maicon. Fiquei um ano ruim, tanto que eu trabalhava com um escritório de financiamento de imóvel, né? Fiquei um ano ruim. Então assim, só que daí... Quando eu falei, eu vou voltar, eu preciso voltar, né? E aí comecei a voltar. Não parei de ir para a igreja. Ia para a igreja, às vezes eu saía no meio do culto, algo que eu detestava fazer, né? Mas aquilo ruim em mim, eu voltava embora. E aí eu comecei a ficar. E aí eu falei, agora eu tenho que voltar, né? Na época eu trouxe a esposa de volta e batalhando. E o senhor daí, só que antes do acidente do Maicon, o senhor tinha acabado de me consagrar ao pastorado. Eu fui consagrado ao pastorado dia 30 de abril de 16. O acidente dele foi em agosto de 16. E um pouquinho antes disso, o senhor tinha falado que vai comprando tudo. Cadeira, caixa, mesa. Nós fomos comprando tudo, eu e ela. Fomos comprando na igreja já. Tínhamos 60 cadeiras guardadas em casa, né? E tudo, né? Tudo. Uma igreja. Faltou daí alguns instrumentos, né? Que quando abrimos, o senhor deu início ao primeiro ministério, um dos irmãos... foi e doou tudo. Doou bateria, contrabaixo, guitarra, cubo. O irmão doou tudo. Falei, tá aqui, ó, deu um dinheiro, vai lá e compra. Então, a gente viu a mão de Deus nessa área. Quando o Senhor a recolheu, eu não entendi nada. Acabou tudo, né? Acabou tudo, né? Falei assim, né? Desculpa, a primeira reação é, Deus não me ama. Tô fora do propósito. E é nesse quarto que o inimigo vem tratar, ele vem... Ele veio oprimir. Sim. Então, se você está nesse quarto escuro, se você está nesse ambiente, lute. Clame pelo Senhor, busque no Senhor, que é na mão dele, como a pastora Flávia disse aqui, só a mão dele nos alcança nesses ambientes. Sim. E ele vai alcançar, porque a misericórdia e a bondade dele, Salmo 23:6, nos persegue todos os dias. Né? Então, nesse local que eu estava, eu falei, não, eu não vou ficar. Eu não vou ficar e lutando. E o inimigo foi no quarto, materializado. Afrontar, umas 5, 6 vezes, né? Não vou descrever como que eu não tô aqui para dar ibope para ele. Então, assim, mas ele foi lá afrontar. E eu sei que ele vai afrontar as pessoas. Eu já ouvi relatos de pessoas assim, né? Então, eu decidi sair. É uma decisão. Sair desse ambiente é uma decisão. Eu falei, se eu quero sair, eu sei quem está comigo, eu sei o amor dele por mim. E eu fui declarando isso. E quando eu tive um sonho no dia 12 de manhã, e aí eu mandei mensagem para ela à tarde, porque eu ia falar com o Cassiano. Eu ia falar com o Ju, né? Eu chamo ele de Juninho. Eu ia falar com o Ju. Falei assim, para ele mandar para mim a programação do sonho de Deus. Por quê? Porque quando aconteceu, eu estava sepultando, eu falei assim, né? Ou eu vou para a igreja do Marcelo, que é meu amigo, né? Da restauração ali em Tremembé, ou eu vou para o sonho de Deus. Mas eu vou para o sonho de Deus porque foi através da casa Sonho de Deus que o Senhor me alinhou para o primeiro ministério. Então, usou até o apóstolo Luiz Hermínio numa ministração dele de 2 dias, 3 pregações em 2 dias. Praticamente foi só para mim a ministração, né? O modo de a gente falar, né? E ali foi virando todas as chaves. A minha pastora presidente na época, ela falou assim, eu quero que você vá, eu arrisco até perder. Ela falou a frase que ela falou, o melhor pastor das congregações. Não tem problema, o reino ganha. Visão de reino. Total, né? Ela e o pastor Marcos e a pastora Sônia, né, das Bem-aventuranças, foram padrinhos de casamento, do nosso casamento, né, amor? Sim. Então, assim,
E nesse dia foi que a gente se falou, Se falou né? e se conheceu. E o Senhor deu um sonho a ele. Nesse dia a gente se falou, ele mandou a mensagem perguntando sobre a programação do sonho. Eu já estava no sonho, né? Já, O primeiro contato foi dele. Foi o primeiro contato dele. E a né? senhora orando lá. E Ah, orando, Deus, e eu quero orando. marido, Quero marido. casar, Não, mas- quero desencarar. Não, Jesus, mas- olha pra Não, mim. não, Eu tô aqui. não, A sua serva tá pronta. Não, mas o contato foi realmente para pegar lá mesmo a É programação, né? interessante como é que Deus trabalhou as coisas, né? Exatamente. Assim, sempre, porque até então eu estava, não quero saber de nada. E ela começou a me ministrar, como pastora, começou a ministrar a minha vida. Como é que o senhor tá? Tudo bem? Porque eu sabia do luto, né? E aí ele pediu a programação, eu mandei o post, né? Já estava no sonho de Deus, sendo cuidada lá pelo apóstolo L, beijo AP. E aí eu mandei, e aí como eu sabia do luto, eu falei, bom, eu vou perguntar como ele tá, né? Imagina, né? Como que você tá? Né? E ele começou a falar, nossa, é um difícil, né? E tal. E eu comecei a falar, o Senhor vai te tirar desse lugar. Eu comecei a ministrá-lo. Né? Você levanta, eu sei que o Senhor tem algo a mais, né? E aí depois ele falou que aquilo começou a fazer bem. É porque não adianta forçar a relação, né? Não. Houve Uma os dois conexão, conheceram, se conectaram. Né? isso. E aí o que né? aconteceu? Ela começou a ministrar e eu falei assim, não, ele começou a me fazer bem aquelas palavras, né? Como me trazendo de novo a realidade daquilo que eu estava pedindo a Deus. Olha. Eu falei assim, pai, me ajuda, né? E ela começou a ministrar e começou a ficar bom. Eu falei assim, e eu comecei a Isso gostar. fazia quanto tempo o senhor estava? 45 dias. 45 dias. Nesses 45 dias a igreja tinha sido fechada. É, Sim, aí ele sim, entregou o eu ministério, entreguei o o ponto, Senhor- né? Entreguei o ponto. E guardou tudo. É difícil. E o povo, assim, como é que entendeu isso? Na verdade, todo mundo Ele conseguiu conseguiu direcionar direcionar todo mundo. graças Teve- a Deus. acho que teve Deus estava na pra situação. outros né? ministérios. 2 casais que eu não Sim. consegui chegar a ministrar, na época o segundo da igreja levou e ministrou, né? Então direcionou. E Desse guardou ministério, todo. desculpa. Pode Desse falar. ministério que fechou, abriu outro? Ou as pessoas foram para outros ministérios? Foram para outros Foram pra ministérios. outros. Ah, ninguém- Não, não. Eles até quiseram, né? Falaram assim, né, É. você me permite usar o nome? Eu falei assim, eu permito, mas o senhor pediu para me sepultar o nome. Sepultar o Agora, nome. se ele te deu uma palavra para você Sim. usar, É, Deus não dá duas palavras Uhum. diferentes. exato, mas assim, mas eu não podia falar Não, assim, lógico, não, Sim. né? Uhum. Se É, o Deus- senhor Uma escolha, né? se o senhor falou, daí ele falou assim, não, o senhor não falou nada comigo, então eu vou orar. Ele falou bem assim, né? Sim. E aí acabou que não. Acabou Porque falando. é difícil você dar um passo para trás, né? Então. Não é- Exatamente. Um passo para trás é o E mais teve difícil. que É o mais entregar o difícil. ponto, né? Entregar E aí ponto. guardou tudo. É, O eu- Senhor não mandou, não desfazer deu de direção nada. de desfazer a de única, nada. A única coisa que ele me permitiu desfazer foram de 80 Algumas cadeiras, cadeiras. 80 cadeiras que nós tínhamos comprado já na época do ministério. Eu falei, senhor, né, tem um aluguel, tem isso e aquilo, né? Eu tava baqueado, eu falei assim, o senhor falou assim, desfaz das 80 que foi comprado no ministério. Eu desfiz das 80, por quê? Porque os aparelhos foi antes da inauguração, do início da igreja, que o meu irmão doou os valores. As cadeiras foi já com o ministério aberto. Uhum. Quando tava já com ponto, fechou ponto, aluguel, tudo mais, falei, precisa comprar mais, que 60 no tamanho desse ponto daqui não dá. Compramos mais 80. Então, assim, ele permitiu que desfizesse das 80 que foram, sabe, depois você vai pensando, você vai encaixando tudo na mente, né? E quando eu fiz eu comecei a conversar com ela falou ministrando, eu comecei a gostar, ficou bom pra mim, né? E dentro de mim eu falei, não, eu estou de luto. E veio uma voz e falou, não, você está curado, você não chorou o dia inteiro hoje, desde o sonho, né? Nem tinha reparado. Não tinha reparado, pastores. Deus. Não tinha reparado. Uma palavra, né? E eu falei assim, então você é pra chorar, né? Daí eu falei, até eu falei pra ela, precisamos conversar rapidinho, eu começando a dispensar ela, então eu vou abrir foto, né? Da ex-esposa, da Luciana, eu choro, né? Abri, não chorava, vi vídeo, não chorava, Curou a ferida. só que daí eu fui e aí passou aquilo ali, no outro dia eu fui na casa da minha irmã. E meu cunhado tinha falado pra mim assim, ó, eu tô indo na IBG, na Batista da Graça, né? Eu falei, vai, então continua indo, né? Eu mesmo direcionei ele. Ele falou assim, eu tô levando sua irmã. Eu falei, perfeito, né? Uma igreja idônea, né? Perfeito, então vai. E no dia 13 eu falei pra ela assim, na quarta-feira, nós conversamos no dia 12, na quarta-feira eu falei assim pra ela, minha irmã, vou tomar um café na sua casa, posso sair? Eu vou sair hoje. Eu falei, então tá bom. Eu falei, não vem, mas 15 para 7 eu vou sair. E aí,
Quando deu umas 15 para 7, 10 para 7, eu falei, eu vou numa igreja, você não quer ir com a gente? Eu falei, onde vocês vão? Eu falei, vou lá na Batista da Graça. Eu falei, então vamos, eu vou com vocês. Pensei comigo ali, eu já libero minha irmã e meu cunhado, porque eu não tinha liberado eles ainda. Não tinha né? direcionado Não tinha eles direcionado ainda. eles ainda. E quando eu cheguei lá na igreja, foi até um mistério muito grande, um mistério forte. Assim, sabe? Eu tenho o costume de chegar na igreja e, antes de eu entrar na igreja, eu fui orar. Eu oro na porta da igreja minha, tá? Senhor, eu vou entrar aqui com meus irmãos, né? E o Senhor direciona os meus pés. E eu tenho a mania de colocar o pé direito quando eu faço isso, para entrar, né? Se é religiosidade, eu não sei, mas Não é superstição não, tá, não gente? é superstição não, mas é um método, né, que eu adotei para mim, né? Enfim, e aí eu entrei e o pessoal, os obreiros começaram a cutucar, porque minha irmã entrou, um mexeu com o outro, que eu olhei na parede assim, a visão abriu. Enfim, aí a gente foi, entrei para dentro do culto e tudo mais, e o palestrante, né, que é o pastor que ia ministrar, a hora que ele falou assim, abra suas Bíblias, né? Aí a hora que ele falou o livro, eu falei, não acredito, eu falei o capítulo e o versículo. Antes dele abrir. Antes dele falar. Aí minha irmã falou assim. Minha irmã falou assim, como assim? Como assim, né? Eu falei assim, não, senhor, o senhor vai falar isso não, né? Eu falei assim, né? Minha irmã, você sabe que vai pregar? Eu falei assim, vai ser no livro de Esther, do 12 ao 16. Aí minha irmã falou assim, aí ele falou assim, abre o livro 4, 12, 16. Minha irmã falou assim, né? E ministrou tudo sobre a minha vida, né? Então, assim, é o amor. Do Senhor. É o amor do Senhor sobre as nossas vidas, Cuidado, pastores. né? É o cuidado Sim, dele, sabe? É a essência dele em cuidar de nós, né? Então, assim, aí foi. E aí a gente conversou, a gente começamos a conversar e saímos no dia 15, né? No dia 15, Isso. na sexta-feira a gente saiu. É isso aí. E aí deixa ela No contar dia que ela 15, gosta. Ele é detalhista, né? Eu sou. Eu gosto de ir direto ao ponto, né? Mas ele né, vem falando algo que me deixa bem que eu trago como experiência, né, para minha vida e exemplo quando ele fala, né, do luto, né? Ele passou por 3 lutos, né? Perdeu o enteado, perdeu a irmã e perdeu a esposa na época. Então, acho que lidar com o luto e tantas vezes assim, acho que eu penso que se você não está no Senhor, se a tua força não estiver no Senhor, não consegue romper isso, né? E o Senhor foi aquele que sustentou ele nesse tempo, né? E o Senhor tinha um recomeço, né? E, inclusive, a chave, a frase-chave do nosso ministério que o Senhor nos deu, que eu vou falar agora, é chamados para recomeçar, né? Porque sempre há um recomeço, né? Sempre depois de uma perda, sempre depois de um luto, sempre depois de um divórcio, Deus tem um recomeço, não é o fim. E nós começamos a conversar e eu havia dito que naquele ano eu iria me casar, né? E eu falei, amiga, até dezembro eu me caso, né? Então, julho nós começamos a corte, né? Lá no Sonho eles têm esse método, né? A corte, para quem não de sabe, fazer é um a namoro corte. sem beijo, sem... Exatamente. Só na conversa, né? Nós nos Só na beijamos conversa. no altar. Porque tem gente aí que estão psicólogos, estão ensinando os jovens aí que antes de casar tem que fazer sexo. Faz o pra ver se test é bom, drive, né? Não. né? Tem que se agarrar bem pra ver se é bom, né? É. Só que tá totalmente contrário à luz das escrituras. Aí consegue Aí imaginar vem vocês aí, um casal né? de pastores, aí você não. Agora Namorando não. com corte? Não, isso aí, depois dos 40, ela com 19 anos de relacionamento, eu com 22 anos de Então. relacionamento, eu falei assim, não, isso vai nos... E isso foi uma determinação do apóstolo, né? Do apóstolo Hélio, chama de AP, né? Do AP. Da igreja. Né? Em cima, Deus tinha dado isso para ele há anos atrás, né? E aí, quando ela falou para mim, eu falei, você sabe o que é a corte? Eu falei assim, não, me explica o que é, né? Porque imagina um cara, um homem, né? Um homem que veio lá de trás da bagunça, né? Um casamento que deu certo. Nunca tinha ouvido falar disso. Corte, né? Não. Como assim, né? Ela falou, como assim? Ela começou a falar, né? Daí ela falou assim, então, só que tem que ver, te conversando, você tem que ver com a AP, né? Porque vai fazer 2 meses só que você tá de luto, né? Que a sua esposa faleceu. E eu falei a frase para ela, falei assim, né? Eu tô no divórcio de Deus, até que a morte nos separe. Né? Desde quando o Senhor fechou os olhos dela, eu sou um homem livre.
Eu falei essa frase para ela na sexta-feira que nós saímos, né? E no domingo ela foi conversar com o AP, o AP falou a mesma frase para ela, amor. Exatamente. Alinhado o coração Exatamente. de Deus com o coração do líder, né? E eu achei, eu falei, nossa, ele vai travar, porque é muito pouco benção, tempo, é uma né? benção a gente honrar o nosso líder, né? Exatamente. Porque muitas pessoas não, quem que é esse cara para se intrometer? Exatamente, exatamente. E a gente pode dizer que... Somente isso. Eu falei uma frase para ela, falei assim, ela falou assim, então ele vai pode ser que ele trave. Eu falei assim, eu falei para ela assim, se você quiser, eu proponho no meu coração a esperar o tempo que ele falar. Se ele falar... Olha, eu estava determinado eu falei, na verdade sim, porque assim, era uma mulher de Deus. Essa varoa é minha e eu forte. tô em posse. É uma mulher de Deus, é uma mulher de Deus, né? Enfrento tudo e todos. Né? Aleluia! É uma mulher de Deus. Deus honra, hein, gente? Né? Assim, uma pessoa idônea, né? Faltou mais de 2 anos sem ninguém. Falei, uau, né? Eu com 45 dias já tava cambaleando. Tava cambaleando. Porque o inimigo sabe... Eu sei de onde o senhor me tirou. Sim. Né? Eu sei de onde o senhor me tirou. Queria levar de e volta, onde ele né? queria me levar de volta. Sim. Né? Então, assim, eu falei, eu estou proposta a esperar o tempo que ele falar. Ela vai comentar. E aí o AP falou, e eu preocupada, eu falei, bom, ele não vai... Né? Isso eu sei que ele falou, filha, ele tá viúvo, né? Então ele tá livre. Desde o momento em que isso aconteceu, ele se tornou um homem livre diante da palavra de Deus. Então, E o senhor não frequentava lá, não né? há problema nenhum. O sonho Não. de Deus. O sonho de Deus Não. eu comecei a frequentar no dia 14. Eu peguei com ela a programação dia 14, assisti o primeiro culto lá. E no domingo que ela conversou com a AP, que foi no dia 17, e eu estava lá no culto com ela, né? A gente estava lá no culto, e ela foi conversar com ele Ele quis conhecê-lo, né? o E AP. tudo, sim. Com certeza. E aí- Quem é esse camarada que tá chegando perto da minha filha aqui, né? Aí já veio o casamento. E aí nós fizemos a corte e em 5 meses nós nos casamos no dia 17 Pronto. de dezembro de 2022, como eu havia declarado. Nós estávamos nos casando, Debaixo né? Estão da caminhando bênção. aí para 2 anos de casado. Exatamente. Nesse meio tempo aí, como é que Deus falou? O Ministério Nova Aliança. Uau. Que Deus já estava falando desse ministério há muito tempo atrás, hein? Isso. Então, na verdade, isso nunca esteve no nosso coração, não de uma forma tão rápida, né? Eu vou falar de uma forma bem resumida, né? Eu vou tentar. Então, assim, quando nós começamos a conversar, primeiro dia de encontro a gente só falava sobre igreja, só falava de ministério. Mas para nós seria algo que ia demorar. Então, a gente vai casar, a gente vai curtir o nosso casamento. Deus, pode ser que Deus tenha, ok, mas daqui uns 4, 5 anos, lá na frente, né? Porque a gente precisa se conhecer, a gente precisa estar alinhado, né? E a gente, né? Com as nossas ideias. E era esse o nosso pensamento. Era Assim, esse o nosso pensamento. Se realmente isso fosse algo que o senhor fosse desenhar para nossa vida, se for de Deus, vai ser igual, gente. Não que tem nós estávamos se programando, conhecer nada disso. primeiro, como que a gente vai ter ministério? Né? Enfim. até porque eu fui muito bem acolhido no sonho de Deus. Sim, Muito sim. bem acolhido, amado, acolhido, pessoas ali ao redor, pessoas Sim. que nos alinharam, Que cuidaram de nós. Então, assim, é uma gratidão pelo ministério. Sim. E aí nós começamos, aí nós nos casamos e tudo, e glória a Deus, aleluia, mistério. Deus honrando a gente na terra dos viventes. Glória a Deus, né? A Karine passou foi todo emocionada, né? Aleluia. É o oposto aqui, ela é isso aqui, eu sou quietão. Ô, glória. Eu falo também, brinco, né? E aí passaram os meses, a gente começou a passar por algumas situações, o Senhor apertar a gente, falar algumas coisas. E eu comecei a orar. E quanto a isso, ele ainda estava resistente. E eu comecei a orar no meu particular com Deus, quanto ao ministério, quanto à igreja. Em relação aos instrumentos da igreja, todos guardados. Ele não teve a direção de Não tinha vender de vender nada. E o AP, na época, também não falou nada, né? Sim, Falou, não deu nenhuma direção. nenhuma direção. E falou assim, Deus, o senhor falou alguma coisa pra ti? Não falou nada, AP. Ele falou assim, então fica no seu canto. Tipo assim, se ele falasse pra mim assim, ó, faz tal coisa, Sim, automaticamente eu ia, né, fazer. Talvez ele já estava sentindo, né, que algo novo ia nascer. Sim, exatamente. Só Exato. que para não atropelar, ele guardou para Sim, ele. Exato, guardou pra exato. ele. E aí eu comecei a orar no meu particular com Deus. E aí um belo dia eu falei, vida, será que Deus não está querendo que a gente, né, abra o ministério, que a gente
ouça a voz dele, permita que ele nos direcione, nos conduza, né? E aí ele ficou meio assim e tal. Eu falei, vou fazer o seguinte, você ora, né? Na verdade, já na verdade, já estava orando, e né? ele falou, olha, eu já estou orando sobre isso, né? Eu falei, Faz uns amém. 15, 20 dias eu estava orando isso e ela falou, eu também tô. Isso. É. E aí, Sem se comunicar. Coração conectado. isso. E ele começou, né? E a gente começou a orar. Falei, então vamos unir, né? As nossas orações. A gente vai entrar em acordo sobre isso. E a gente começou a orar, né? E aí, orando. E Deus começou, a gente saindo, ia nos lugares, sem ninguém saber. As pessoas começaram a falar, pastora, vocês têm que abrir o ministério. Vocês têm que abrir o ministério. Eu olhava assim para ele. Ninguém sabendo de nada. Nós estávamos orando em casa. E aí foi. E aí foi, Senhor, vamos lá, então. A gente vai começar dentro da nossa casa, né? Vamos começar em casa. Aconteceu o detalhe de eu eu ficar doente, né? Isso. Eu fiquei Ele doente. ficou doente, Eu peguei uma Deus pneumonia. respondeu, né? E eu fiquei ruim. Eu fiz uma oração ao Senhor. Eu falei, Senhor, então se é... O Senhor vai me colocar de pé, vai De me pé. curar. E No o outro Senhor dia, fez. Curado. No outro dia eu tava curado. Curado. Curado, Deus, assim, de tosse, De de pé, secreção, de pé. depois de em pé. E aí eu falei, Senhor, então, Senhor, eu tenho experiência de 2 igrejas que saíram da nossa casa lá no Rio, meus pais são pastores, e começou dentro da nossa casa, na garagem da nossa casa. E são 2 grandes igrejas no Rio, lá para glória de Deus. Eu falei, bom, se a gente vai abrir o ministério, vamos começar dentro de casa. Né? E nós começamos dentro da nossa casa. Nesse intervalo, a gente Começamos- conversou com a AP, né? A gente conversou Sim, com a conversamos AP. com o AP. Tudo debaixo da bênção, né? Nos Sim. desligamos debaixo da bênção, direcionados Ele nos por abençoou. Ele. Nos Visão, abençoou. né? Visão de reino, é apóstolo. Exatamente. E aí nos abençoou e tal, e aí nós partimos. E começamos o ministério dentro da nossa casa, só que nós morávamos num condomínio, É né? dificuldade. Condomínio de casas, mas era um condomínio. E aí começamos com, acho que 6 pessoas, não lembro. Começamos a princípio nós e um casal, no primeiro dia, né? A Adri e o Ju. E No segundo dia tinha no 8. segundo dia 8. No terceiro dia tinha quase Explicando. umas 15, 16 pessoas dentro de casa. Não, interessante Exatamente. que, assim, na pandemia, Deus, quando as igrejas fecharam, Deus mandou a gente abrir a igreja. A gente fazia live. Aí Deus falou, abre a porta que tem pão na mesa, você é bem rápido aqui. E a gente começou o ministério. E a gente sempre orando e Deus sempre dando palavras sobre uma semente que estava florescendo, né? Que as raízes estavam crescendo para debaixo da terra, que ninguém estava vendo nada e tal. E Deus sempre dando essa palavra no nosso coração, nas orações. E de repente Deus manda parar. E a gente fala, mas que Deus maluco é esse, né? Com todo respeito a Deus. Sim. Mas a gente como assim? vive situações assim, que Sim. de repente para tudo. Aí quando eu passo, eu reparei a sementinha brotando lá no logo da igreja. No logo lá. da igreja. Aí Deus falou muito forte no coração, né? Que às vezes a gente começa algo, né? Um semeia, outro rega, mas quem E dá o ele dá o crescimento é É ele. o né? Senhor. Então, Exatamente. e Deus, antes de colocar no coração de vocês, antes de juntar vocês dois, Deus já via falando do ministério, né? Esse Exatamente. ministério aí da nova aliança. Exatamente. E para quem não sabe, né, o pastor João está falando isso, nós hoje estamos num ponto onde Nós ficamos lá 3 anos. eles tiveram 3 o anos, ministério deles lá por Pouco 3 menos de anos. 3 anos. É. Uau! E nós tivemos que sair no terceiro culto, né? Chegou lá a reclamação no grupo do condomínio sobre o barulho. Só que antes E ela temos falou que com a síndica, sair. né? Você falou com a Isso, síndica, falei né? com a Assim falou, pode fazer. síndica, por favor. a síndica Mas havia o ter evangelho autorizado. incomoda, né? Mas, na verdade, é tudo propósito de Deus. Sim. Né? E aí, gente, vamos sair para onde, né? E aí procura. E aí uma amiga mandou uma mensagem, falou, pastor, eu vi esse ponto e tal. Depois o Júnior viu o mesmo ponto. Eu falei, meu Deus, que mistério é esse, né? Ele teve lá na nossa loja, Ele na foi atrás da confecção. Ele falou. Olha Isso, só. aí eu peguei e falei pra ele, não, a gente saiu de É, a lá. gente ficou super feliz. Já tem o porque púlpito as pessoas montado, tá tudo ficaram lá com certinho. vocês, né? Ele É. falou, Ficou, tem uns lá. exatamente, né? E aí nós fomos ver o ponto e dentro daquilo que a gente conseguia pagar financeiramente, né? A gente tinha se ajustado, né, no Uma valor. reunião administrativa em valores, né? Isso, e aí a gente viu Deus confirmando, conversamos com a dona, né? E o Senhor, ela falou, pastora, e a gente falou, querida, vamos fazer o contrato, né? E tudo direitinho. Ele falou. Eu falei com ela. Ela falou, falou, contrato? colocou a mão assim no nosso ombro e falou assim, pastor, nós somos homens e mulheres de Deus, não precisa de contrato não, pastor.
tá aqui a chave. Tá aqui a chave. Uma benção, Cláudia. A Né? Cláudia é uma Entregou a benção. chave. Beijo, Cláudia. Entregou a chave. Entregou a chave. E aí eu fiquei assim, eu falei, uau, né? E nós começamos aí, né? Nós, o logo, né? Como que a gente vai fazer, como vai ser, né? E aí o Senhor trouxe ao nosso coração, né? Essa foto, essa imagem, né? Dessa plantinha, né? E aí a frase, chamados para recomeçar, né? E aí é interessante que minha mãe falando que quando ela chegou na igreja que ela viu o logo, né? E eu me batizei muito cedo, muito criança. Eu tinha 8 anos quando eu me batizei. E eu lembro até hoje do desejo ardente no meu coração de me batizar. E perturbando minha mãe, eu quero me batizar. Minha filha, mas você é muito nova, você é muito criança. O pastor não vai deixar você se batizar, né? Tinha uma idade, né? Mas, não, mas eu quero. E eu chorava. E, né, e foi acontecer. O dia chegou e eu me batizei. Quando eu levantei das águas, eu lembro até hoje, eu comecei a chorar muito, chorar. E ela falou, eu vou perguntar para ela o que ela está sentindo, por que ela está chorando. E ela falou, filha, por que você está chorando assim? E minha mãe conta, né, que eu falei para ela, mãe, eu tô me sentindo como uma sementinha. Que lindo, né? E ela não lembrava disso. E eu não me lembrava disso. E minha mãe falou que ela tremeu no espírito quando ela chegou na porta, ela viu o logo da igreja, ela falou, uau! Porque era algo que já estava já na eternidade. Eu não reparava no coração de Deus. Eu notei isso aí um dia, do nada. A gente tava olhando, o pastor da hora, minha mãe mora ali perto, próximo. Uau. Aí Deus falou, ó, a semente. E o Senhor nos deu e a gente versículo. chamados para recomeçar, porque a gente voltou no lugar que a gente tinha saído, debaixo de rebeldia, né? A gente saiu com algum problema. Uau. Né? Uau. E não foi fácil recomeçar, não. Nós Eu estamos imagino. recomeçando ainda. Eu Amém. imagino. Mas É desafiador, mas tudo debaixo de uma propósito palavra. Deus, tudo sincronizado, Sim. as engrenagens que Deus... Sim. A gente não entende, Sim. né? Às vezes a gente não Exatamente, entende, né? Dai. Não entende. Aí depois passa um tempo assim, a gente começa a entender, Aham, né? começa a tomar forma, né? As coisas Então, começam eu a falo, ir para a o lugar. vontade de Deus é sempre boa, Sim. perfeita, é Perfeito. agradável, né? E quando ele A começou... gente não tem que entender, a gente Não, tem só que só obedecer, né? E crer, Só crer com e certeza. caminhar debaixo dessa palavra. É Por difícil, mais né? difícil que seja, É né? difícil. Quando ele começou a descer os instrumentos, né? Que até então não Tirar sabia as poeiras. exatamente o que tinha. Era uma igreja que estava montada, né? E eu falei, Deus... Então, isso já estava no seu coração, né? E a gente tomou aquele versículo como base de Isaías 43, 19, né? Eis que eu faço nova todas as coisas, Todas as porventura não coisas. percebeis? Não é? Então, o Senhor tem sempre algo novo, o Senhor tem sempre um recomeço, né? E eu quero deixar um beijo para todos os membros do Ministério Nova Aliança. Situados ali na Rua Amaralina, 270. No Bonfim. No Bonfim. Olha, Você está convidada que a nos casal. conhecer. Uma benção, Que né? casal, né, Ricardo? É Feli, né? Uma Eles bênção, são- uma todos. bênção. Eles são Ó, são maravilhosos. pessoas... Uma o- Valquíria, O, com as senhor, o filhas. senhor colocou pessoas pontuais. Pontuais. Só uma benção. Pessoas São. pontuais. Assim, sabe? Eu Você- tentei levar isso pra Assembleia comigo. Mas eu falei, eu vou pintar a parede da Assembleia de preto. Você fica lá. assim, mas pessoas Não ia dar certo. pontuais. Não, melhor não. Deus me Corta leva. isso aí. né? Deus Claro. Pessoas pontuais. Abafa o caso. Assim, cada pessoa, sabe? A gente vai olhando assim, sabe? Um por um, assim. Sim. Sabe? A entrega São uma das bênção, pessoas, de Sim. todos, sabe? Assim, mas são todos. Porque a pastora falou aqui, né? Preciosos. Um beijo no coração de todos, Sim. assim. As pessoas que estão Abraçaram chegando a ficam causa. impactados, sabe? Pastor, nós temos lá o Ministério de Libras. Uau, Que lindo, né? sim. Tem Pastor, chegado surdos, Pessoas, convertidos, gente. Coisa linda. pessoas se convertendo no encontro de mulheres. É maravilhoso, né? Maravilhoso, É maravilhoso. É algo assim surreal aos olhos humanos. Não é sobre nós, né? Não é Nada. sobre Não, nós, nada, não. sobre sobre nada, nós, sobre tudo nós. sobre ele. Porque se for sobre nós, nós não Dá tudo faríamos. errado. Não, tudo errado. É. tudo errado. Eu costumo falar, né? Tira o Espírito Santo de nós, né? Tchau. Não Isso é que é sobra nada. interessante que todo mundo que ia ministrar falava sobre essa bendita semente. Uau. A raiz está crescendo. Quando Uau. começar a florescer, você vai ver o tamanho da árvore.
Uau. Uau. Né? Que benção que tá na Recebemos. Uau. Recebemos. Amém. Muitos Amém. pregadores, muitos Amém. falavam e de repente Uau. Deus manda a gente parar. Como assim, né? Como assim, né? E teve um dos cultos, acho que foi o segundo culto ou o terceiro culto que eu mencionei. Falei assim, gente, o pastor João começou aqui. Sim, E eu falei assim, esse altar que nós estamos pisando aqui, nesse palco, eu falei altar, palco, nós estamos aqui, eles deixaram aqui. Sim. Então, assim, o Senhor deu um início com eles, nós estamos dando continuidade. Amém. E amanhã, a gente não sabe o que é o amanhã, né? Amanhã, um outro ministério se estabelecer ali, ou uma congregação, que o Senhor continue abençoando, que Sim. vidas sejam impactadas, porque o interessante é, fechou a igreja, parou um trabalho, se for o caso, mas está indo para outro lugar, foi alívio ou saudade para a população ao redor? Sim, Né? Só para vocês terem uma ideia, quando tem um rapaz vizinho da igreja que fala assim, onde era outro ministério, fala assim, pastor, que saudade de vocês aqui. Sim. Então, porque assim, a igreja ela tem que ser impactante e relevante Sim, e levar as pessoas ao encontro com Cristo. Né? E sabe o que é interessante, né? Para resumir essa nossa parte, é que para a semente crescer, a terra precisa ser arada. E sobre arar a terra é ferir a terra, Forte, é né? cortar a terra. A terra precisa ser remexida. E nós tivemos a nossa terra remexida. Eu acredito que vocês também tiveram a terra de vocês Sim. remexida, arada pelo Espírito Santo de Deus, para que hoje essa semente germinasse. Glória a Deus. Né? Né? Então, muitas vezes, o Senhor permite a gente passar por certas situações, por Que certos nós não desafios, entendemos. como a gente falou aqui, que a gente não entende. Mas é o Senhor arando a terra do nosso coração. Não é? E arar, cortar, dói. A gente vai passar por perdas, a gente vai passar por situações que a gente não quer passar, que a gente nem espera passar, Que não entende. que a gente não entende passar, que a gente muitas vezes pensa que vai morrer. É. Às vezes o peito aperta, o fôlego falta, não é? Mas é a terra do nosso coração sendo arada, sendo cortada, porque não tem como a semente cair numa terra ressequida. Não tem como a semente cair e brotar e germinar numa terra que não foi preparada. Então, se você tem passado, eu quero deixar essa palavra para você, né, por algo desafiador na sua vida. Pense que é o Senhor arando a terra do seu coração para que a semente dele seja lançada nessa terra, para que seja uma terra produtiva. Amém. Para que a semente cresça, para que ela venha florescer e para que ela venha dar frutos. Ainda que você não entenda, Isso aí. mas passe É isso pelo aí. processo. Não reclame, não murmure. Erga o seu altar de adoração ao Senhor, porque vai chegar o momento de se alegrar. E hoje nós estamos aí vivendo esse momento também, né, de colher os frutos, né, daquilo que a gente plantou no início, casados, né? E o Senhor tem trabalhado na nossa vida, tem alinhado a cada dia o nosso coração ao outro, ao reino, à vontade de Deus. E esse é o nosso desejo, que o reino cresça, né? E que o as Senhor promessas do faça Senhor é através que de nós. Faz caminhos no deserto E rios no ermo. aí, Exatamente. É lindo esse versículo Só ele 43, faz isso, né? Isaías 43, 19. Só é isso ele aí. faz isso. A gente não tem poder, né? Extraordinário. Por nós mesmos Extraordinário. a gente Que para. pena que... O tempo tá estourando. Tá Estourou estourando, já. tá? É uma pena, né? E em relação Alegria tá ao aqui. que a Flávia estava falando, das 4 sementes que caíram, né? É. A mesma semente em terras diferentes. As 3 A primeiras, semente é a mesma, né? as 3 primeiras a terra não foi preparada, porque tinha espinho, não estava preparada, tinha pedra Pedras. embaixo, não estava preparada, e aquele no solo duro que estava na beira do caminho também não foi preparado, mas onde caiu, onde estava preparada, que permitiu ser preparada, ali ela deu fruto. E é o Glória a Deus. Que a gente permita. que a gente Né? permita Que a ser terra do preparado. nosso Sim. coração Coração, seja é isso aí. arada. Em nome de Jesus. Em nome de Amém. Jesus, é isso aí. Amém. E
Obrigada. Chegamos ao fim, né? Que tem o fim não, é só uma vírgula. Né? É isso aí, puxa então, uma vírgula, é é isso aí. verdade. Uma vírgula É aí. verdade, E amém. como todos os nossos podcasts, a gente tem um presente para vocês. Uau! Uau. Oba! Ó, eu gosto de falar da vírgula, Presente é de Deus. porque uma Isso aí vírgula, é serviço do Gabriel, da Vesco aí. a vírgula muda a história. Uma vírgula deu continuidade. Jesus coloca um ponto final lá, passa de mim esse cara para um ponto final, depois uma vírgula, seja feita à vontade. Seja Amém. feita a tua vontade. Vamos lá, Gabriel. O que você aprontou, hein, Gabriel? Ai, 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 ai. Tan, 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 tan. Você tá rindo ali já. Ele tá rindo. Olha aí! Pastor Oni, quando era mais novo, Você viu? magrinho. Magrinho. Pastora Obrigado, Flávia cortou os recebo. cabelos, Recebo. cavanhaque. Tá de É, cavanhaque, né? isso mesmo. Pois Já é profético ele magrinho, Gabriel, viu? É, isso aí, Recebe isso aí. vida. Topetinho, ó. Eu já modernérrima, cabelinho Viu? curto. Você já aproveita, salva a figurinha aí, ó. No final do ano vai ter um sorteio para quem tiver aí quantidade maior aí de figurinha, então já vai salvando aí. E só vai ficar 24 horas no ar, então não perca tempo, já Aproveita. salva a figurinha. E a galera na rede social, como é que acompanha vocês aí? Endereço da igreja, Nova Aliança. A blogueira é ela. A gente está lá no Insta, né, como Ministério Nova Aliança Taubaté, Nova Aliança, né, Taubaté. E siga a gente lá no Facebook também, Ministério Nova Aliança. E o nosso desejo é expandir o reino de Deus. Isso aí. Né? O nosso desejo não é expandir a placa da nossa igreja. Não, não, não. Isso aí é o de menos, né? Mas a gente sabe que, né, precisa ter o nome, enfim, né? Mas que o nome do Senhor apareça, que o nome do Senhor cresça, né? Nós temos uma família. Nossa, isso alegrou demais o meu coração. Uma família que está com a gente porque viu a gente no Face. Olha que lindo. Olha, Né, pastor, eu vi lá os vídeos e tal, e o meu coração começou a arder para que eu me reconciliasse com Cristo. Que coisa Gente, linda, isso né? não tem preço. Não, Não tem. Como você precifica isso? Não tem preço, né? Então tem valor. Então, siga a gente lá, dê essa Endereço força da aí igreja, pra gente. Bonfim, Rua Maralina. Você sabe, vai, Só não fala lembro aí. o número, só não lembro o número. 270. 271. 271. 271. Rua Dias de culto, Maralina, quarta e dia quinta. de quarta-feira, às 19h30 e no domingo às 19h. Glória a Deus. benção, hein? Também tem serão no bem-vindos. terceiro sábado do mês, às 16 horas, encontro de mulheres. Encontro de mulheres. Vou falar um mistério, Meu ó. Deus, Vou hein? contar um mistério. Foram 3, tá? Eu vou olhar pra câmera ali. Foram 3 até agora. O primeiro foi 12 mulheres. O segundo foi 14 mulheres. E o terceiro foi 45 mulheres. Nossa, então vai caber mulher, Vai né? ser Não vai forte. ser forte. Glória a Deus por tudo isso. Glória a Deus por mulherada tudo tá isso. convidada dia 16 de março, às 16 horas, para o nosso encontro de mulheres. Homem, o máximo que entra é pra servir só, né? A gente nem vai, irmão. A gente assim fica assim, Vetada a proibido. presença de homem. Proibido, vetado. Só que daí também acontece um pequeno detalhe, né? O grupo de louvor é praticamente 80% dos homens, Ai, né? ai, Então, ai, vamos pro playback. Mas, meus amigos, foi uma honra receber Amém, vocês obrigada. aqui. Deus abençoe vocês. Uma honra muito Amém. Em nome de grande. Jesus. Obrigado Obrigada, mesmo, viu? Deus Deus abençoe. Muito obrigado pelo Muito carinho. bom estar aqui. Sucesso. Obrigada. E, infelizmente, tem que terminar, né? Sim. Amém. puxa uma vírgula. Não é É vigília, isso né? aí. Tem mais algumas informações? Não, é só o pessoal continuar aí compartilhando, Isso, seguindo a compartilha, gente. dá os likes aí, curte, compartilha, porque a gente precisa da galera aí Isso mesmo. para esse trabalho tá Impulsionar, florescendo, crescendo aí. A gente faz tudo isso por vocês mesmo. E você que quer ser um parceiro nosso, um colaborador, chama a gente no direct. A gente está precisando do seu Estamos apoio. abertos às críticas também. aí, Isso também, com construtivas, certeza. Pra gente crescer e melhorar. Sugestões, reclamações. Fica à vontade aí, né? Estamos abertos aí. Mas é isso aí, galera. Beijo no coração. Esse foi mais um podcast Não Morra Sem Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau.